Boa tarde a todos. A paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos trazer um tema do livro A Gênese, um livro um pouco conhecido por alguns de nós espíritas, né? Principalmente espíritas que estão iniciando. Muito se fala do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro dos Médiuns, que também, ao meu ponto de vista, é pouco estudado também. Mas Allan Kardec, ele tem cerca de 30 obras, né? Nem todas estão em nossas mãos, mas ele tem obras importantes como, né, o que é o Espiritismo, a Viagem Espírita de 1862, um livro específico sobre obsessão, também o Espiritismo na sua expressão mais simples, que ele lança exatamente para facilitar aquelas pessoas que estão também adentrando o Espiritismo. O que é o Espiritismo também é um livro de acesso necessário, né, principalmente aqueles que estão começando. E aí, após o livro dos Médiuns, né, temos o livro A Gênese, ou Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E também temos o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A Gênese, ela vem trazer, numa primeira parte, né, as predições. E no capítulo 2 da Gênese, nós temos um capítulo sobre Deus. E no capítulo sobre Deus, no último item desse capítulo, nós temos um tema chamado A Visão de Deus. Não é a visão de Deus propriamente dita, de Deus para nós, como que Deus nos vê, mas aquela questão muito embutida das religiões que pregam que veremos a Deus após a nossa morte, que Deus espera o nosso retorno, né? A visão é se vamos ver Deus. Mas nós vamos pensar aqui um pouco antes de entrar na Gênese, para que a gente possa entender sobre essa questão de ver a Deus. Primeiramente, nós temos que antes mesmo de Jesus, vieram muitos missionários à Terra, os chamados profetas. E eles relatam, desde a criação, que Deus tinha um contato direto com aquele que, segundo a Bíblia, não segundo o Espiritismo, Deus criou. Adão e Eva, inclusive, nas obras, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vem tratar sobre a raça adâmica, ou adâmica, como queira, que vai esclarecer se Deus realmente criou Adão e Eva como primeiros homens. Mas sobre isso nós temos, segundo os estudos, nós temos a visão de que quando o povo hebreu, que é da origem de Adão e Eva, chegou ao Egito, o Egito já era uma grande nação. Então, quando o povo hebreu chegou ao Egito, o Egito já era uma grande nação, certamente Adão e Eva não foram os primeiros homens da terra. E aí na própria Bíblia já traz, né, que foi Caim que matou Abel, foi expulso do paraíso e se casou com uma mulher. E quem era esta mulher? Se ele era filho de Adão e Eva, de quem seria esse filho? Então, só para a gente ter uma introdução sobre isso, mas esse não é o tema. Depois, durante os profetas, nós temos Moisés, que segundo consta na Bíblia, ele trouxe os 10 mandamentos, escritos por Deus. Naquela época, segundo relata, Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos, trazendo que aquilo foi escrito
por obra divina. A doutrina espírita não ignora os escritos de Moisés, tanto é que os espíritos fizeram questão de trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, tudo que Moisés trouxe nos 10 mandamentos é de origem divina? Certamente que não, porque nada que o homem faça é somente de origem divina, é também de origem humana. Mas lá tem algo que pode ter sido realmente de origem divina e necessário para aquele povo. Moisés falou então diretamente com Deus? Segundo ele relata, sim. Segundo ele, Deus apareceu para ele como uma flama, como se fosse uma fogueirinha, um fogo pequeno, e falou com ele e transmitiu os 10 mandamentos. E depois de Moisés vieram outros profetas que diziam que Deus mandava dizer tal coisa e tal coisas e tal coisas, como consta nos demais livros, como Elias, como Isaías e tantos outros profetas que diziam falar com Deus. Quando chegarmos na época de Cristo, nós temos um Deus distante, já não temos mais um Deus tão próximo. E olha que interessante, nós temos um Deus um pouco mais distante, um Deus que para aquela época era somente acessado no templo, através de ofertas. Não era um Deus próximo da população. E aí vem Jesus e vem nos falar não mais daquele Deus distante, ele vem nos falar do Deus Pai, o Deus que é próximo. E é interessante que quando Jesus vai falar com Deus, ele não vai ao templo, ele vai se retirar ao monte, ao jardim, e vai fazer uma oração para falar com Deus. E do ponto de vista filosófico e não religioso, porque a doutrina espírita nos ensina através da filosofia, como que anteriormente Deus estava tão próximo da humanidade, ao ponto de aparecer, mesmo que em forma de uma flama, ao ponto de falar diretamente com o ser humano, e Jesus sendo seu filho maior, porque diz Jesus: eu e o Pai somos um. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. E um leve engano que ainda a população tem, alguns religiosos, é que Jesus é Deus encarnado. Que a partir do momento que Jesus veio à Terra, ele se tornou o Deus encarnado. E Jesus não é Deus. E ele nunca disse que era. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está dizendo sobre a sintonia que existe entre ele e Deus. Direta praticamente. Mas sendo direta, por que Jesus se recolhia para orar? Sendo direta, por que Jesus ia ao jardim, ao monte? Imagine aquela região como é hoje, a região do Oriente Médio, e imagine como era aquela região há mais de 2000 anos, sabendo-se que através do Espiritismo nos ensina, nós progredimos. Então imagina a turba, o tormento que não era quando Jesus se movimentava por aquelas cidades mais populosas, mais numerosas, como Cafarnaum, como Jerusalém. Então Jesus se retirava certamente daquele tumulto, daquela vibração. Se a Terra hoje tem uma vibração, da qual ela tem com guerras, com violência, com tormentos, imagina 2000 anos atrás,
Se nós olharmos do ponto de vista que estamos em constante progresso, como não era aquela população. E muitas vezes, até quando nós vemos no filme, né, no filme que fizeram de Jesus, do Mel Gibson, né, nós ficamos aterrorizados. Quem não assistiu o filme, quem assistiu ficou aterrorizado de tamanha brutalidade, tamanha violência que foi mostrado naquele filme. Mas comparado aos espíritos de lá, de há mais de 2000 anos atrás, é esperado, porque ainda vemos atrocidade na humanidade depois de 2000 anos. Então Jesus se retirava para orar, para falar com Deus. Em nenhum momento o Evangelho relata que Deus apareceu para Jesus. Alguém já leu? Se alguém leu, por favor me informe onde que está no Evangelho o momento em que Deus aparece para Jesus. O único relato que se tem é que Jesus se recolhe ao monte, levando os seus discípulos, e um dos seus discípulos vê Jesus transfigurado. E diante de Jesus estava uma luz, e naquela luz estava Moisés e Elias, falando com Jesus, e não Deus. Moisés e Elias. E Jesus quantas vezes, segundo o relato que consta no Evangelho, dizia: Pai, se for possível, me livre desse cálice. Segundo é o que consta. Mas em nenhum momento Jesus falou com Deus diretamente, ou Deus apareceu para Jesus, como apareceu para Moisés. E comparando Moisés e Jesus, não sabemos se os dois têm a mesma hierarquia espiritual, mas sabemos que são espíritos missionários que estiveram na terra. Então não estou questionando, mas só para nós termos uma visão filosófica sobre a visão de Deus. E depois de Jesus, ainda continuaram os discípulos, os profetas, os missionários, e não há nenhum relato que Deus tenha aparecido para alguém aqui na terra. Então, quando muitos dizem, alguns religiosos dizem, que o Senhor está falando nessa noite, o Senhor está falando comigo, segundo os Espíritos, todos nós temos mediunidade, em grau e gênero diferente. Então, qualquer ser de qualquer denominação religiosa possui uma mediunidade. E tendo a mediunidade, tem um contato com o mundo espiritual. E tendo contato com o mundo espiritual, sendo Deus criador de todas as coisas, Deus pode ter uma ligação direta conosco? Sim. Mas nós temos uma ligação direta com Deus? Talvez não. Não da forma que imaginamos. Não da forma que se prega. Não da forma que podemos imaginar. Mas, qual é o meio de acessar a Deus? Que os Espíritos nos ensinam. A prece. A oração. Que é o quê? Matéria. Pensamento, segundo os Espíritos. É uma matéria. Pensamento é matéria. Tanto os bons como os maus pensamentos. Os maus nos prejudicam. Os bons pensamentos nos elevam. A oração faz com que nós alcancemos as esferas espirituais superiores. Mas já é o alcance de Deus? Talvez não. Ou ainda não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Segundo os Espíritos, Deus é inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas. Então Deus sabe de todas as coisas. Então, para que Deus saiba da minha necessidade, Ele não precisa aparecer para mim.
mas Ele pode enviar alguém até mim. Este alguém pode ser um espírito encarnado. Este alguém pode ser um espírito desencarnado. Então, voltando ainda na época de Jesus, quando Isabel recebe a mensagem que iria engravidar de João Batista, Isabel já idosa, e o seu marido também, quem aparece para Isabel, segundo o relato do Evangelho? É Deus? É Jesus, que ainda não tinha vindo à Terra? Não. Um anjo. E o anjo, segundo os estudos espíritas, é nada mais do que um espírito evoluído, mais evoluído que nós, como o nosso espírito protetor. Ele é um espírito mais evoluído que nós. Então não relata que Deus apareceu para Isabel, relata que um espírito, um anjo, apareceu para Isabel e anunciou a vinda de João Batista. Quando o anjo também aparece para Maria. Foi Deus que apareceu para Maria? Não consta lá. Foi um anjo, um espírito superior que apareceu para Maria. Mas quem enviou o anjo? Quem enviou o espírito superior? Deus, certamente. E o que relata lá? O Senhor manda te dizer, o Senhor Deus manda te dizer, Maria, Isabel, que enviará um filho. Olha só, transmitindo comunicação. Ah, mas e esse anjo, ele vê a Deus? Depende de sua hierarquia. Ele já é um anjo, um espírito superior, segundo os espiritismos, mas existem outros acima dele. E a comunicação pode ter vindo de um para o outro. Não é assim na Terra? Nós não recebemos e-mail, ligação. A ligação vem direta ou vem por uma antena? Vem por uma antena. A pessoa está lá do outro lado do país, do mundo, e vem por uma transmissão. A ligação não é direta. Imagina no mundo espiritual como não seja. A ligação é a distância. É por caminhos, por conexões. E olha só, da onde que o homem tirou isso? Essa tecnologia que temos hoje. Então, a gente tem que pensar. Não podemos, é isso que o Espiritismo nos ensina, ao estudo, a levantar a cortina da ignorância e começarmos a pensar mais sobre algumas questões que foram trazidas pela humanidade e vai entravando também o nosso progresso, vai entravando o nosso conhecimento, fazendo com que nós tenhamos perspectivas que vai nos frustrar. E quantos relatos de espíritos está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o relato de uma rainha que está escrito uma realeza terrestre. Quem tiver a oportunidade, leia. Esta rainha que chega ao mundo espiritual esperando que ela fosse recebida com todas as pompas e ver os seus servos muito melhor do que ela na espiritualidade. E nós ainda alimentamos o nosso ego, muitas vezes nos achando melhor do que os outros. Então, quem somos nós para ver Deus? E muitas vezes queremos sê-lo. Mas Jesus disse: vós sois luzes, brilhe a vossa luz. Exatamente, porque somos filhos do Criador, somos luz, ofuscada pela obscuridade da ignorância, da vaidade, do egoísmo. Ainda é aquela luz no meio do nevoeiro que mal dá para ver. E isso só vai se dissipar à medida que nós formos progredindo. Então tem como vermos a Deus, mas podemos senti-lo. Podemos sentir Deus. Quer ver como podemos sentir Deus? Pare o que está fazendo, feche seus olhos e respire.
Sentiram Deus? Você está vivo por quê? O que é que esta pandemia está fazendo com que nós mais valorizemos nesse momento e que muitas pessoas estão com um tubo de oxigênio tentando viver o oxigênio? Sentiu Deus? Você sente Deus a todo momento, a cada segundo da sua vida. Pelo menos poderíamos estar sentindo. Se alguém fechou os olhos e sentiu o coração bater, você também sentiu Deus, porque é Ele que nos dá o fluido vital para que os nossos órgãos funcionem. Se você levanta toda manhã, você também está sentindo Deus, porque é Ele também que nos dá a força da vida. O corpo que nos serve nesse momento de reencarnação foi criado por Deus. O sol que faz com que a vida na Terra existe foi criado por Deus. Então você sente Deus. O canto dos pássaros, a chuva, o trovão, o frio, o calor, o dia, a noite, tudo isso faz com que possamos sentir Deus. Então nós podemos sentir Deus. Deus está tão perto de nós quanto imaginamos. Ver Deus é possível. Quando nós olhamos o sol, a lua, a chuva, é Deus. É a presença de Deus. Não é Deus propriamente dito como imaginamos querer que seja. Deus está presente em tudo. Mas ver a Deus, segundo os Espíritos, não é possível ainda para nós. E segundo aqui consta nesse capítulo da Gênesis, que diz sobre a visão de Deus, Allan Kardec vem dizer: se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Eu falei que Deus está na chuva, pode estar a sua presença, não é Deus. A chuva não é Deus, mas a chuva é criação de Deus. Vê-lo-emos quando deixarmos a terra, como algumas pessoas acreditam? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. A primeira é fácil responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força da gravitação, mas não vemos essa força. Então o que ele está dizendo? Que os nossos órgãos físicos ainda nos impossibilita de ver as coisas espirituais. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, André Luiz vem relatar em um capítulo em que ele relata que saíram de nosso lar e foram à terra. E na terra existem postos de parada para os espíritos. E esses postos muitas vezes são casas comuns. Às vezes não precisa nem ser uma casa espírita, uma igreja, mas são postos, por exemplo, naquela casa, naquela época, não se tinha muito casas espíritas. Estamos falando em torno de 1950, 1960. E ele relata que pararam numa determinada casa em que havia uma pequena reunião do Evangelho. E lá era um posto de parada de nosso lar. Ia haver uma reunião mediúnica. E André Luiz relata que a médium, ou a dona da casa, que era também médium, percebia a presença deles. Só que, no caso, ele relata que apenas, no caso dessa médium, que tinha uma mediunidade muito bem apurada, só via 1/5 parte do mundo espiritual.
O que é uma quinta parte? Pega uma coisa, divide por 5. É uma quinta parte. Isso por ser uma médium, uma faculdade muito bem apurada. Então, quando os médiums, que são médiums de trabalho, relatam que viu tal coisa ele pode ter visto, mas não viu a coisa como ela realmente é, porque nem tudo é permitido. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então, falando de faculdade mediúnica, se os nossos órgãos físicos não têm essa percepção apurada, e apenas os espirituais que não estão muito bem desenvolvidos, sendo Deus imaterial, como é que queremos vê-lo? Nesse sentido. Se não conseguimos nem perceber, existe, quando chegamos nesta casa, e isso relata também a obra de André Luiz, já está tudo preparado, há muito tempo, antes mesmo dos trabalhadores encarnados chegarem. Existe uma proteção fluídica em torno desta casa, existem trabalhadores nesse momento tratando vocês, trabalhando, curando, socorrendo as entidades que precisam ser, mas todos estão vendo? Não. Porque não é facultado ainda. E ele continua dizendo: os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte. A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por elas sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas, e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Uma comparação vulgar o tornará facilmente compreensível. Então, quando ele usa o termo alma, ele está usando aqui a questão do perispírito, mas é percepção. Não confunda percepção com visão. Ele não diz, ele diz: somente a nossa alma pode ter a percepção de Deus. E quando nós nos recolhemos para uma oração, por isso que Jesus recomenda: orai e vigiai, nós elevamos o nosso pensamento, e é como se nós estivéssemos deixando parcialmente o corpo físico e se desligando das coisas materiais. Portanto, quando se ora, quando se faz uma prece, é a alma que está emitindo essa prece, que somos nós mesmos. A alma é apenas um termo usado para diferenciar o espírito encarnado para o espírito desencarnado, ou o corpo espiritual do corpo material. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se entra a subir a montanha, à medida que for acendendo o nevoeiro, se irá tornando mais clara a luz, cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegando a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela contemplará em todo o seu esplendor o sol. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispíritico, que é o corpo espiritual, conquanto nos seja invisível, é impalpável. É com relação a ela verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções.
Ele, porém, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas, que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se faz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Então ele vem comparar aqui a questão de acordarmos de manhã. Quem acorda cedinho muitas vezes encontra um nevoeiro, ou de madrugada, quando você está tarde, não dá para ver um palmo à sua frente. Então ele vem comparar uma manhã brumosa com essa bruma como uma reencarnação. É a nossa reencarnação. Nós reencarnamos, tudo está obscurecido, nosso corpo está coberto por essa bruma da ignorância, da vaidade, do egoísmo. E à medida que nós vamos subindo a cada reencarnação, nós vamos subindo esse monte, o sol vai se tornando mais visível. O sol é como se fosse Deus, ou a espiritualidade maior, e só à medida que vamos alcançando isso. Nosso lar onde está? No umbral. E a espiritualidade, ela é feita de patamares. Existem umbrais mais densos, mais profundos. Existe um umbral acima de nosso lar. Existem outras colônias espirituais dentro do umbral. E acima também. André Luiz, quando desencarna, passa 8 anos no umbral. Depois vai para o nosso lar. Que as pessoas ficam maravilhadas com o relato de nosso lar, o filme que mostrou, está até para lançar o segundo filme que estão produzindo. Mas nosso lar está no umbral. E ele encontra Deus? Ele encontra a sua mãe? Não. Sua mãe está no plano espiritual mais elevado do que ele, e só vem visitá-lo depois de muito tempo. Encontra suas irmãs? Também não. Encontra seu pai? Também não. Uma irmã dele estava numa região do umbral, o pai estava em outra região do umbral, a mãe estava numa colônia espiritual acima. Alguém viu Deus? Não. Porque ainda teriam que subir a montanha. Muito aí. E olha que, segundo aqui os Espíritos, somente almas muito elevadas poderão ver Deus. Jesus, por exemplo, certamente. Então, antes de ver Deus, talvez nós tenhamos que aprender a ver outras coisas que não estamos vendo. O valor, por exemplo, da vida. Entender por que estamos aqui. Qual é o objetivo da nossa existência? O que é que eu estou fazendo por mim, pelo meu irmão, pelo outro? Ou o que é que eu não estou fazendo? Ou o que é que eu estou deixando de fazer? E o que eu poderia fazer? E não precisa de muito. Muitas vezes nós justificamos com isso, com aquilo, que não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho... Mas muitas vezes uma palavra, um olhar, o respeito, a compreensão, já é o princípio. Se não conseguimos amar ao próximo, o respeito já é o princípio desse amor. Então nós precisamos compreender que antes de querermos ver a Deus, precisamos talvez ver outras coisas que estão ao nosso lado, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, as minhas atitudes, o meu ato lá fora, porque aqui dentro é fácil. Ser espírita aqui dentro é muito fácil, lá fora é difícil. Vir aqui falar
da paz? Falar é fácil, basta estudar. Basta fazer um curso de oratória, pegar os livros, estudar, praticar. É fácil, mas lá fora é difícil. Dar paz é fácil. Estude, faça o curso, pronto, vai dar paz. Mas lá fora é difícil. Será que nós estamos vendo essas coisas que precisamos ver antes de querer ver a Deus? Então, sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes deles do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados nos fluidos divinos, do mesmo modo que nós o estamos, na luz, os espíritos superiores. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo, de ver a Deus. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo resplandecer. Para isso, não lhe é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual de bélidas que as obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Então, não é porque existem seres trevosos ainda, espíritos renitentes no mal ou nas trevas, que eles não podem sentir a Deus. Uma passagem do Evangelho nos faz refletir sobre isso. Quando Jesus vai a Gadara e está próximo de um cemitério, sai de lá um homem que dizia estar obsediado ou possuído, como relata o Evangelho, por uma turba de espíritos. E esse homem sai gritando do túmulo, no meio dos túmulos: Jesus de Nazaré, o que tem para conosco? Jesus de Nazaré, não nos mande aos Hades, que é as profundezas, aos infernos. E Jesus, certamente muito calmo, e segundo Amélia Rodrigues, espírito, relata que Jesus apenas impõe a mão e diz: Espírito imperfeito, quem sois? Somos muitos, porque somos legião. E segundo Amélia Rodrigues, Jesus apenas diz: afasta-se. E aquela turma de espíritos se assusta com a energia que Jesus emite e fala: não nos mande aos anjos, nos permita que tomemos aqueles porcos. Olha a ignorância desses espíritos. E Jesus apenas diz: afaste-se. E ele, certamente assustado com aquela energia que vinha de Jesus, sai em bando correndo e assustam os porcos, segundo o espírito Amélia Rodrigues, e os porcos assustados caem no precipício. Mas olha que interessante, que aquele espírito inferior, aqueles espíritos impuros, conheciam Jesus, sabiam do seu poder, sabia quem era Jesus. E os homens ainda não sabiam quem era Jesus. E por que aqueles espíritos sabiam? Interessante isso. Mas eles eram impuros, como aqueles espíritos trevosos sabiam quem era Jesus. E uma passagem dos Atos dos Apóstolos, em que os apóstolos também iriam expulsar um espírito que estava
atormentando o homem, e não tiveram uma força moral, os espíritos viraram para os apóstolos e disseram assim: sabemos quem é Paulo e quem é Jesus, e vós, quem sois? Olha só, os espíritos sabiam quem era Paulo, que já não estavam mais entre eles, ou estava, mas Paulo não estava ali naquele momento, e sabia quem era Jesus. Espíritos impuros. Então o que ele quer dizer? Que mesmo os espíritos inferiores, mesmo estando encobertos com a névoa da ignorância, do orgulho, da vaidade, ainda sentem Deus, e ainda as leis de Deus regem sobre eles, porque Deus é criador de todas as coisas, causa primária e primeira de todas as coisas. E mesmo esses espíritos trevosos ainda são luzes, obscurecidos, mas são luzes, irão brilhar um dia. Então nenhum espírito está fadado ao fogo eterno do inferno, como relatam algumas religiões, porque eles também poderão um dia estar na mesma posição em que estamos hoje. E o espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez alguma impureza. Com abandonar o seu evotório corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque depois da morte não veem a Deus, mais do que viam quando vivos. Mas à medida que se depuram, tem dele uma intuição mais clara. Não vem, mas compreende no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhe proíbe responder uma dada pergunta, não é que Deus lhe apareça ou dirija a palavra para eles, ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejam. Então, quando desencarnarmos, continuaremos com as nossas imperfeições. Se desencarnarmos hoje, vamos levar a bagagem que temos até aqui. Se não vemos a Deus até aqui, veremos a Deus quando desencarnarmos? Não, porque ainda falta muito para nos depurarmos. É isso que ele está dizendo. E quando lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, os Espíritos muitas vezes respondem a Allan Kardec: ainda não podemos vos responder. E olha só, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já dizia: entre o céu e a terra há muitas coisas que vós desconheceis. No momento, não posso vos revelar tudo, disse Jesus. Olha só, nem Jesus podia revelar tudo ainda. Por quê? Deus não permitia. Mas enviarei um Consolador, o Espírito Verdade, que vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei, e vos ensinará novas coisas, disse Jesus. Então até mesmo Jesus, que era o Espírito mais, o Espírito mais próximo de Deus, ele não podia revelar tudo, porque Deus não o permitia. Então nós temos que pensar, refletir, porque precisamos ver, sentir outras coisas pequeninas que nós não estamos percebendo na Terra, nesse momento, nesta encarnação, neste momento que estamos aqui. Coisas que precisamos fazer, coisas que precisamos ver e coisas que precisamos sentir
para que depois de muito caminhar, de muitas reencarnações, de muitas provas e de muitas expiações que teremos que passar, porque se não estamos passando nesse momento, iremos passar. A Terra é um mundo de provas e expiações. A Terra não é um mundo feliz. E aqui iremos voltar, ainda quantas vezes forem preciso. Se é que tenhamos ainda também a condição de voltar. Porque segundo os Espíritos, muitos não voltarão à Terra, quando a Terra fazer a transição para o mundo regenerador. Voltarão talvez a um planeta de expiação e provas, talvez pior do que a Terra, ou até mesmo um mundo primitivo. Como punição? Não. Deus não pune, Deus educa, como educação. Assim como acontece na reencarnação. Se nós não demos valor ao nosso pai, à nossa mãe, à nossa casa, à nossa família, numa próxima existência, tudo que temos de fácil, tudo que temos de facilidade, se não demos valor ao nosso corpo, à nossa lucidez, à nossa mente, e aquilo que for dado, tudo que tem lhe será tirado. Por quê? Porque não deu valor. E assim será nas próximas reencarnações, se nós não dermos valor a artes, coisas que administramos nessa vida, bens que nós temos, família, trabalho, oportunidades. Na próxima vida não será mais tão fácil para nos educar, porque Deus é amor, mas ainda só aprendemos nos educar pela dor e educação. Então talvez tenhamos que ver muitas coisas ainda, certamente, para um dia na eternidade, vermos a Deus. Então, está na Gênesis, capítulo 2, um capítulo inteiro sobre Deus. Não é só lá no Livro dos Espíritos que Allan Kardec trata sobre Deus. O Céu e o Inferno também é um outro livro muito interessante de se estudar e de se analisar. Convido-os a ver, principalmente no capítulo do Céu e Inferno, o relato das provas e expiações terrestres. E lá tem uma historinha para que nós possamos refletir sobre aquilo que precisamos ver e valorizar, do Marcel, o menino do quarto número 4, livro Céu e Inferno, no item Provas e Expiações Terrestres. Aqui fica a nossa mensagem. Muita paz, muito amor a todos os corações, que a paz e o amor de Jesus esteja conosco sempre. Fazemos a prece agora? Sim, né? Então vamos fazer a prece, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer pela oportunidade da vida, pelo pão de cada dia, pela família, pelo trabalho e por todas as dádivas e graças, Senhor, alcançadas até os dias de hoje. Que a sua paz, o seu amor esteja em nossos corações, que nós possamos ter uma semana de paz, de luz, de trabalho, de responsabilidades, de aprendizado, Senhor, diante também das diversidades da vida. E que o Senhor ampare aqueles que clamam pela sua bondade e a sua misericórdia, dando a cada um, Senhor, conforme o vosso merecimento. Que assim seja, graças a Deus.